essas vidas que pedem oração. O Senhor é nosso abençoador, sustenta cada vida, sustenta, meu Deus, nos ajuda, nos renova. O Senhor venha nos renovar com a tua força, com a tua graça. Toca nos enfermos, Jesus, toca nos enfermos, Senhor, meu Deus, e cura dessa enfermidade. Sustenta, meu Deus, essa mãe, sustenta esse pai de família que está aí na fé, clamando para a libertação dos filhos que estão nas drogas. Abençoa a igreja perseguida, sustenta a igreja perseguida, abençoa os pastores que têm amor às ovelhas, que obedecem às tuas leis, Senhor. Abençoa os pastores que não são corruptos, que não são mercenários, que não são lobos, mas que verdadeiramente têm o teu coração e têm apacentado ovelhas, cuidado de ovelhas, visitado ovelhas, ajudado as ovelhas com o pão de cada dia. Oh, Senhor, levanta homens, servos teus segundo o teu coração, para pastorear, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aviva a tua igreja nos últimos tempos. Aviva a obra em nós, Pai. Aviva esses que estão, Senhor, meu Deus, cansados, Senhor, meu Deus, porque estão ali orando por vidas, clamando por vidas, trabalhando mais, né, Senhor? Mas o Senhor é Deus para renovar e renova. A palavra de Deus está em 2 Reis, capítulo 5. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E nós vamos estudar essa palavra, que é conhecida, né? Que é conhecida, que falava aqui de um chefe do exército com grande autoridade e poder na terra. Vamos falar dele, do que Deus fez na vida dele, mas a palavra, ela vem falar conosco, do que Deus pode fazer na nossa vida e o que nós temos que fazer para Deus, né? Porque aqui, essa história, ele também fez a parte dele. Então, gente, a gente tem que aprender que Deus, ele faz por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar, buscar a Deus, obedecer a Deus. 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Essa história aqui, ela é um exemplo de milagres. Essa história aqui é um exemplo de vida. Essa história aqui é uma história contada que aconteceu na vida desse chefe do exército, que é exemplo do poder de Deus, né? Do que Deus pode fazer, independente das tuas condições. Se você é rico, se você é pobre, se você é um chefe, ou se você é um simples operário, né? Um simples trabalhador. Mas essa história fala do poder de Deus, do poder de cura, do poder de transformação e da palavra do profeta, né? Porque Deus usou o profeta ali, através do profeta, este Naamã foi curado. Então, através da tua vida, pessoas podem ser curadas. Vamos aqui para a palavra 2 Reis, capítulo 5. Que o Senhor nos alimente com a palavra da vida, com o pão da vida. Que o Senhor alimente a tua fé, a minha fé. E que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra. Que não seja o meu entendimento, mas que seja o entendimento do Espírito Santo a falar comigo e com você nessa mensagem. A história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Ele fala um pouco de Naamã aqui, né? Quem era Naamã? Uma autoridade, um homem de respeito, que isso que nós temos que ser pessoas de respeito. As pessoas não vão te respeitar pela tua posição, né? Elas vão te respeitar muitas das vezes por Deus na tua vida, pelos frutos na tua vida, pelo teu caráter. Você lembra lá do nome sujo e do nome limpo? Então a gente pode até não ter condições, status, mas a gente tem que ter o nome limpo, não é verdade? Como assim o nome limpo? As pessoas têm que te conhecer que você é uma pessoa justa,
que você é uma pessoa que procura de honrar seus compromissos. Então, vamos aqui continuar. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Olha só, através de Naamã, houve uma vitória para o povo. Através da vida de Naamã, gente, Deus deu um livramento, né, aos sírios. E olha só, através da tua vida, Deus dá livramento às pessoas. Através da tua vida, olha, você pode não estar numa guerra, não é verdade? Como ele estava, como esse chefe do exército estava. Mas você está numa guerra espiritual, gente. E nessa guerra espiritual, Deus está dando livramento através da tua oração para a tua família, para você. Você está entendendo? Bom, que esse homem era leproso. E muitas das vezes nós estamos assim, nessas condições. Oramos por vidas, mas ainda há algo na nossa vida que precisa de cura. Porque esse homem, ele sendo usado por Deus para dar o livramento, mas ele também estava precisando de Deus. Então nós estamos aqui orando, né, por vidas, pela nossa família, mas nós também precisamos de Deus. Nós também precisamos ser curados. Nós também precisamos que Deus faça milagres em nossa vida. Você chega aqui e pede oração pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Agora entrou a menina na história. Nessa guerra, esse tipo de guerra, eles pegavam as pessoas, né, a família das pessoas, os que estavam vivos na guerra, para fazer de escravos, para fazer de empregados. E essa menina, ela foi levada, né? Foi levada para trabalhar com a esposa de Naamã. Mas havia um propósito de Deus na vida dessa menina. Através dessa menina veio a vitória para Naamã. Através dessa menina, era menina, gente. Era uma empregada, era uma serva, né? Era uma serva da mulher de Naamã. Então, muitas das vezes, tem pessoas aí que estão aí do teu lado, que são pessoas enviadas de Deus para dar um livramento, para abençoar a tua vida. Tem pessoas aqui nessa live que são enviadas de Deus para abençoar a minha vida. Você está entendendo? Então tem pessoas que Deus coloca perto de você para entregar a tua vitória, para entregar o teu milagre. Porque através dessa menina chegou o milagre de Naamã. Não foi isso? Então, assim como vem pessoas perto de nós, enviadas pelo inimigo, para nos derrubar, para nos enganar, para mentir, também tem pessoas enviadas de Deus para te dar livramento, para entregar a tua vitória. E essa menina, ela entrou ali na família, na casa de Naamã, porque através dela, essa menina representava o anjo de Deus naquela casa. Entendeu? Para entregar a vitória na mão. Escute, vamos continuar. E disse esta a sua senhora. A menina começou a conversar com a senhora. Oxalá, interessante, que ela era escrava, né? Ela foi para a casa de Naamã, não foi porque ela quis, foi por causa da guerra que teve. E como Naamã venceu a guerra, pegou lá, né, os bens, as pessoas e tomou posse. Ele teve direito, né? Teve direito. Mas aquela menina, de vez de ficar com raiva de Naamã, né? Não ficar com raiva do seu senhor, da sua senhora, ela até se preocupou que ele estava com lepra. Olha como faz a diferença, gente. Como é que um coração bom, ele é diferente na terra, né? Ela estava lá na casa, que ela não foi por liberdade, que ela não foi por vontade própria, mas estava lá preocupado com o que estavam lá, com a saúde daquele senhor. E vamos continuar. Por isso que a diferença está em nós, gente. Está em nós. Não é a diferença que nós precisamos ter, ser diferente daqueles que querem fazer maldade conosco.
ser diferente na vida daqueles que muitas das vezes zombam de nós, escravizam nós. Eles acham que nos escravizam. Só que aquela menina ali, como serva, ela era livre. Ela era livre e ela era adoradora de Deus. Ela sabia que o Deus Todo-Poderoso podia curar o Senhor dela. Olha aqui. Então, o que foi que aconteceu? E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então ela estava falando aqui do profeta, né, que estava curando, que estava sendo usado por Deus. E ela falava, né, se o Senhor dela estivesse com esse profeta, ele seria curado. A menina já começou ali pregar, a menina já começou a falar dos milagres, falar que Deus estava na vida daquele profeta e que esse homem seria curado. E aí, então, foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha de onde a menina era. A menina era da terra de Israel. Israel estava lutando contra a Síria e Israel perdeu, não foi? E nesse momento aí, o Senhor deu o livramento para o povo da Síria. Mas esse livramento no povo da Síria, gente, havia um propósito de Deus na vida de Naamã. Havia um propósito. Glória a Deus, eu recebo essa promessa te livra. Quando Deus nos livra, é porque tem um propósito. Ainda tem uma promessa a se cumprir na tua vida. Ainda tem algo de Deus a ser dado para você. Olha que maravilha, né, gente? Que a situação que vocês estão vivendo, há um propósito de Deus para essa situação. Essa enfermidade de lepra, na vida desse Senhor, dessa autoridade, havia um propósito de Deus para ele. Você está entendendo? Aquela guerra que ele viveu ali, a qual ele trouxe essa menina para dentro da casa dele, havia um propósito de Deus. Um propósito de que do nome do Senhor ser glorificado. Eu não sei o que você está passando com a tua família, eu não sei como está a tua saúde, eu não sei como está a tua vida sentimental, mas coloca no teu coração que tem um propósito de Deus para a tua vida. Porque este homem, ele estava leproso, era autoridade, né? Então nem tudo estava mal na vida dele. Ele tinha trabalho, ele tinha condições, ele era respeitado, mas estava leproso. Então, às vezes você está aí, nem tudo está mal na tua vida, apenas algum problema, mas tem um propósito de Deus naquilo que você está passando. O nome de Deus será glorificado nessa situação que você está vivendo. Coloca isso no teu coração, que o que nós estamos vivendo nessa caminhada com Deus tem um propósito. Aí estamos entendendo? Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que eu cures da sua lepra. Então ali, né, essa carta falava de Naamã, falava para que ele curasse Naamã. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Olha aí, como nós somos ignorantes. Ele disse: sou eu Deus? Nós não somos Deus, mas nós sabemos que existe um Deus que pode fazer milagre. Nós sabemos que existe um Deus que usa a tua vida, que usa a minha vida, que usa as tuas mãos, está entendendo? Que usa a tua fé nele. A tua fé nele faz milagres acontecer. Nós não somos deuses, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos enviados de Deus. Nós somos esses profetas na terra. Nós somos esse que Deus está na tua vida.
Vamos continuar aqui. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure sua lepra? Ele perguntou, né? Sou eu Deus para curar esse homem? Sou eu Deus que tem poder de matar e de tirar a vida? Ele estava falando aqui. Ele está perguntando, né? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele achava, né? Que ele estava buscando uma ocasião, alguma coisa contra ele, mas não era isso. Sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, agora o homem de Deus entra aí. Agora o homem de Deus aí entra na história. E eu quero dizer para você que chegou aqui nessa live, pode ter certeza que agora Deus está entrando na tua história. Agora Deus está entrando na tua história para te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus vai colocar pessoas na tua vida como esse profeta aqui. Para quê? Para ser boca de Deus para a tua vida. Para ser aquele a qual Deus vai usar. Para quê? Para que o teu milagre aconteça, a tua vitória aconteça. Preste atenção. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, é isso que nós precisamos. Ser homem de Deus, mulher de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas que Deus está na nossa vida. Homem de Deus significa o quê? São servos de Deus, enviados de Deus, adoradores de Deus, aqueles que vivem para Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, né? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai eu vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Olha que maravilha, gente. Ele disse para o rei, deixa ele vir, que ele vai saber que há profeta em Israel. Eliseu estava ali nas condições de quê? De ser usado por Deus, de ser profeta, de ser boca de Deus, né? Ele era representante de Deus e ele sabia disso. E o que foi que ele disse? Deixa ele vir até mim, deixa ele vir, porque ele saberá que há Deus em Israel. Olha só, isso é maravilhoso. Aí escute, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Isso aqui. Ele disse o quê? Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificada. Porém, Naamã muito se indignou. Eu me lavar naquelas águas? Olha como é que é, né, gente? Era chefe, era alguém de respeito, era um senhor do exército, não é? Ele vai, vamos lá. Não, eu tenho condições, eu quero ir para a melhor clínica. Isso, meu querido, minha querida. Teu milagre às vezes está onde você não procura. Teu milagre está onde você não pode pagar, né? Eu imagino na mãe dizendo, eu tenho condições. Eu posso ir para o melhor hospital, para a melhor clínica. As pessoas que têm que vir me curar, né? Que têm condições, porque de respeito, gente. Mas tem milagre que nós que temos que ir aonde o Senhor tem mandado. E muitas das vezes os milagres não acontecem na nossa vida porque não queremos obedecer. Então, Naamã, ele disse aqui, né? Ele disse, porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor e Deus parará sua mão e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã achava que o profeta, que Eliseu,
iria tocar nele e ele seria curado. A lepra iria desaparecer. Tem milagre, gente, que não é só Deus nos tocar. Tem milagre que nós temos que fazer a nossa parte. Então, Naamã, para ele alcançar o milagre dele, ele tinha que mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Como é que podia Naamã ser curado através do rio Jordão? Que não era um rio agradável aos olhos, né, de Naamã. Por isso que ele não queria mergulhar naquele rio, gente. Interessante que as pessoas querem cura, mas não querem se chegar a Deus. As pessoas querem cura, mas não querem obedecer a Deus. As pessoas querem cura, mas não querem obedecer os profetas, os enviados de Deus. Mas não é obedecer os profetas, gente, para você darem dinheiro a eles, não. Porque Eliseu aqui, em nenhum momento ele disse assim: me paga tanto que eu te curo. Eliseu, ele deu um comando para que Naamã mergulhasse no Rio Jordão. E o Rio Jordão, gente, você lembra o quê? Da palavra de Deus. Se você mergulhar na palavra de Deus, você vai ser curado. Curado a tua alma, curado o teu corpo, curado daquilo que você precisa, da cegueira espiritual, da lepra espiritual, da paralisia espiritual. Tem pessoas que estão doentes do corpo e estão mais doentes da alma. Tem pessoas que não estão doentes do corpo, mas estão leprosos na alma. Você está entendendo? Então a palavra de Deus, ela nos cura. Às vezes você chega pedindo oração e já quer ser curado. Lembra lá que Naamã achava que o profeta só ia tocar nele e ele seria curado. Ele não imaginava que para ele receber a cura, ele tinha que mergulhar no Rio Jordão. Então tem curas, meu querido, que você vai receber se você mergulhar na palavra de Deus. Tá entendendo? Não é só ore, irmã, para que você seja curado. Não. Há curas que Deus quer te entregar, há promessas, há pedidos que Deus quer realizar na tua vida através desse mergulho na palavra de Deus. Através de você mergulhar nessa vida com o Senhor, de você mergulhar naquilo que o Senhor está mandando você fazer. Busca as escrituras sagradas, busca se alimentar da tua palavra. Quando você mergulha na palavra de Deus, aumenta a tua fé. E para Naamã ser curado, ele tinha que obedecer a palavra que o profeta estava dando, né? O profeta deu uma palavra: mergulha 7 vezes. Diz para ele mergulhar 7 vezes que ele será curado. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, as pessoas não são curadas porque não obedecem. Não obedecem a palavra de Deus. Não obedecem aquilo que Deus tem mandado fazer. Tem muita gente doente por causa da sua desobediência. Tem muita gente passando por lepras, né? Lepra aqui representa uma enfermidade. Então, essa lepra é a enfermidade que muitos estão passando hoje, no tempo atual. Entendeu? Há alguma enfermidade, algum problema, alguma dificuldade. Essa lepra era uma dificuldade na vida de Naamã, era um problema na vida de Naamã. Você pode estar dizendo assim: irmã, porque ele era orgulhoso. Mas hoje eu não vim falar dos orgulhosos. Jesus veio falar que nós temos que obedecer. O orgulhoso não obedece a Deus, gente. O orgulhoso não obedece a ninguém. O orgulhoso não serve ninguém. O orgulhoso, ele quer ser servido. Já que vocês querem que eu fale de orgulho, porque tem gente aí, né, ouvindo a palavra e está falando: mas Naamã era orgulhoso, Naamã era orgulhoso. E é verdade. E os orgulhosos não obedecem a palavra de Deus. Deus está falando, Deus está usando seus profetas, mas eles não obedecem.
porque são orgulhosos, cheios de si. Os orgulhosos, eles não querem servir, eles querem ser servidos. Quando Naamã achava que o profeta ia tocar, orar, tocar nele, ele seria curado, ali ele estava mostrando, né, que ele queria ser servido pelo profeta. Só que o profeta foi lá e disse assim, diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o que foi que o profeta disse? Ele deu uma ordem, ele lançou uma palavra, né? Se ele disse para ele mergulhar, ele estava dando uma ordem a Naamã. E Naamã não queria receber uma ordem do profeta. Eu imagino, né, Naamã dizendo, mas quem é esse que manda eu mergulhar? Ele não é um homem de Deus? Ele não é o profeta? Basta ele orar que eu vou ser curada. Não é assim? Às vezes você chega aqui comigo, aí você quer que eu ore para você ser curado. Às vezes você está olhando ali, mas eu ir lá para aquele lugar, não vai sair nada de lá. Mas é naquele lugar que você não dá valor, é que Deus vai manifestar o poder dele. Sabe por quê, gente? Porque não era o rio que tinha que ser água limpa. Porque quem ia fazer era Deus. Eles, ali, tudo isso que o profeta mandou Naamã fazer, só era a mente de Deus usando a boca do profeta para saber que acima de Naamã está Deus. E é isso que muitos não me entendem. Querem suas curas, querem sua vida sentimental, querem seus trabalhos, prosperidade, querem tudo. Mas esquece que acima de nós está Deus. Que acima de nós, do problema, de tudo, está Deus. Entendeu? Então aqui, né, porém Naamã ficou indignado. Poderia ele só orar e curar, né? Queria só orar e curar. E aí escute, invocar, e certamente ele sairia e possear em pé, invocar o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. A gente conhece a palavra de Deus, né? Que Deus, ele nos deu uma ordem. Deus, ele nos deu uma ordem, se nós tocarmos no enfermo, orarmos a oração da fé, serão curados. Mas também tem ordem de Deus para nós não tocar nos enfermos, entendeu? Que é o caso de Naamã. Então aqui a ordem não era para o profeta tocar no Naamã, era para que o profeta desse uma ordem a Naamã, e o Naamã, com sua obediência a ordem, a palavra do profeta, que era a boca de Deus, ele seria curado. Aprendam que tem curas que vai acontecer na nossa vida através da obediência a Deus. Tem libertações que só acontecem na nossa vida através da obediência a Deus. Tem pessoas que levam a sua família lá para o templo, quer que o pastor ore para expulsar os demônios, né? Aí você acredita, pronto. O pastor orou em posição de mãos, o pastor orou para que a pessoa seja curada, o pastor tocou naquela pessoa, expulsou o demônio, aí você sai do templo com o entendimento que a pessoa está liberta. Não, gente. Os demônios só foram expulsos, mas aquela pessoa ela tem que buscar a Deus, buscar estar limpo, né? Ficar limpo, se manter limpo para que os demônios não voltem para aquela pessoa. Você está entendendo? Porque as pessoas não entendem, as pessoas vão para o templo, acham que tocou, ficou curado. Expulsou o demônio, pronto, está liberto. Libertação, ela vem através da palavra de Deus. Quantas vezes você já foi para um templo que alguém orou em posição da mão e foi curado, e demônio foi expulso, né? Porque quando o demônio sai, você é curado. E demônio foi expulso. Mas depois, aquela pessoa estava vivendo a mesma situação. Por quê? Porque ele não buscou a palavra de Deus, ele não se manteve limpo, ele não buscou servir a Deus, ele não buscou ter vida com Deus. E o que acontece quando nós não temos vida com Deus, vida de palavra? O que acontece? Os demônios voltam, gente. Ainda voltam mais, né? Voltam mais. A palavra de Deus diz. Então, não é só Deus fazer, é nós também fazermos a nossa parte. Nós também fazemos a nossa parte. E nessa história aqui,
a palavra do profeta, mas tinha a parte para Naamã fazer, que era mergulhar no rio. E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus, ela é a água viva. A palavra de Deus, ela é a água que nos limpa, nos purifica de todo o pecado e nos cura. Você está entendendo o que Deus quer falar conosco? Mergulha na água. Lê um capítulo, lê 2 capítulos, lê 3 capítulos. Se for preciso, lê 7 capítulos. Mas o Senhor está dizendo, faz a tua parte. Busca as escrituras sagradas. Mergulha nessa água que tu vai ser curado. Você está entendendo? Porque aqui o sentido não era o rio, não era ali o Rio Jordão, mas o sentido é a palavra de Deus. Porque você sabe muito bem que a palavra de Deus ela vem com parábolas. A palavra de Deus ela é um mistério, e esse mistério ele tem que ser entendido por nós, e esse mistério ele é revelado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus ela tem um significado na nossa vida. Foi uma história do passado, é uma história do passado a qual ela nos cura no presente de hoje, a qual ela nos liberta. É uma história do passado que hoje ela vem aqui curar pessoas, vem fazer história na nossa vida. A palavra de Deus é isso, gente. Porque as pessoas pregam, não, foi com o povo de Coríntios, foi com o povo de Efésios, foi com o povo não sei de quem, foi com todo esse povo que já passou, foi para a geração que já passou, mas hoje é para a nossa geração. Hoje a palavra de Deus é para você e para mim. O sentido aqui era Naamã, o sentido aqui era a lepra, o sentido aqui era o profeta, o sentido aqui, louvado seja o nome do Senhor, era... Oh Deus querido, Deus de poder, o poder de Deus. E hoje, essa mensagem, ela vem falar da nossa obediência que temos que ter quando Deus nos dá uma ordem, porque o profeta representava Deus, né? Da nossa, louvado seja o nome do Senhor, da nossa enfermidade, do nosso problema, porque o problema lá de Naamã era a lepra. Talvez o teu problema não seja uma doença, mas não importa qual é o problema. O importante é que você está aqui porque você quer o quê? Um milagre. Você quer uma mudança de vida. Você quer uma mudança, você quer uma resposta de Deus para a situação que você está vivendo. Então nós temos que entender isso. Que a história aqui desse Naamã, é a história aqui do profeta, a história da menina, né? Até a menina foi participante dessa história. É para você entender, para mim entender, que aí na tua vida tem pessoas que estão sendo enviadas de Deus. Que aí na tua vida tem pessoas que já estão participando como anjos do Senhor na tua vida para que esse milagre aconteça. Que muitas das vezes você acha, eu imagino, né? Ele acreditou naquela menina. Ele acreditou e fez o que a menina mandou. Sem ele perceber, ele já estava recebendo ordens. Porque quando você está enfermo, gente, o que é que você quer? A cura, não é isso? Quando nós estamos enfermos, o que é que nós queremos? A cura. E através dessa enfermidade, você começa a obedecer a Deus. Você começa a dar valor às pessoas. Ela era uma serva, ela era uma escrava, não é isso? Mas ele deu valor ali ao que aquela escrava estava falando. Você está entendendo que muitas das vezes a situação que você está vivendo está fazendo você valorizar pessoas que você não valorizava. Está fazendo você precisar de pessoas que você dizia que nunca ia precisar. Um homem de posses, um homem respeitado, um homem bem-sucedido. Aonde que ele imaginava que ele ia precisar de um profeta? Aonde que ele imaginou isso, gente? Você está entendendo? O Senhor, ele quer falar aqui que todos nós precisamos dele. Independente se você é rico, independente se você é pobre. Todos nós precisamos do Deus Altíssimo. Então não há aquele que diga que não precisa de Deus. Mesmo com todo o dinheiro que tinha, mesmo com toda a autoridade que ele era autoridade na terra, como falou o irmão Márcio. Mas a autoridade maior é Deus na vida dele. E isso que Naamã precisava entender, que ele como autoridade, Deus era a autoridade maior que podia e que pôde e que mudou a história de Naamã. Assim como o próprio Naamã
foi alguém usado por Deus para dar livramento ao povo da Síria. Entendeu? Porque esse livramento ao povo da Síria trouxe para a Síria a menina a qual Deus traria cura para Naamã. Então não importa quem você é, o importante é que Deus tem um propósito na tua vida. Naamã era essa autoridade, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele coloca pessoas para Ele cumprir esse propósito na tua vida. Talvez seja essa pessoa que tu não está dando valor na tua vida. Porque como minha mãe ia dar valor a uma escrava? Era uma escrava, né? Era uma escrava, além de ser escrava, uma serva da esposa, era uma menina. Uma menina, né? E ele é uma autoridade, é o Senhor, mas ele deu ouvido àquela voz daquela menina. Por quê? Porque ele queria a cura. E quando a gente quer a cura, a gente faz tudo que as pessoas estão nos ensinando, não é isso? Toma esse remédio que você vai ser curado. Procura esse médico que você vai ser curado. Esse médico, ele é ótimo especialista nessa área, não é assim? Então, a menina pegou e disse, se ele for aonde está o profeta, ele será curado. Entendeu, gente? Então, a tua dor, a nossa dor nos leva àquele que nos cura. Estamos entendendo? A nossa dor, essa situação que você está vivendo, pode ser com teus filhos, com tua esposa, com teu esposo, pode ser financeiro, pode ser enfermidades, mas está te levando para Deus. Está fazendo você ouvir alguém que está falando de Deus. Porque aquela menina falou do profeta que o profeta curava. E ele curava por causa do poder de Deus. Estamos entendendo o que Deus está falando? E ele veio e disse aqui, né? Não sou porventura Abana e farpa rios de Damasco? Melhor do que todas as águas? Naamã queria a melhor água. Gente, às vezes você tá aí olhando para a aparência, né? Você tá olhando para a aparência, não, tem que ser aquele lá. Eu vou ali naquele lugar porque lá eu vou ser curado, né? E não olhe para a aparência, porque aquele rio que não era de boa aparência, era lá que estava cura. Era lá que estava ali o milagre de Naamã, gente. Você está entendendo como as pessoas se enganam olhando para a aparência? A aparência do rio não era boa, tinha rios melhores, né? Melhores para Naamã mergulhar. Aí, o que acontece? O Senhor queria quebrar o orgulho de Naamã, porque os orgulhosos só querem o melhor para si. Eu mergulhar nessa água, eu andar com os pobres, eu comer com os pobres, eu entrar nessa igreja que, meu Deus, não tem um ar-condicionado. Não, eu vou lá para aquela igreja que tem um ar-condicionado, que tem luxo, que tem uma poltrona confortável, né, gente? Não é assim? Eu quero ver você entrar lá naquela igrejinha que o banquinho é duro, né, irmão Márcio? Vai lá para aquela igreja que não tem uma poltrona para você. Não, eu quero a minha cura, mas eu vou lá naquele templo que é luxuoso, que tem uma poltrona confortável, que tem um ar-condicionado que deixa friozinho, que muitas vezes eu até durmo, nem escuto a palavra, né? Porque às vezes as pessoas até dormem, porque o conforto é tão grande naquele lugar que elas acabam nem dando ouvido à palavra, nem recebendo o seu milagre. E lá naquele rio que não era agradável, era lá que estava o milagre de Naamã. Estamos entendendo o que Deus está falando? Deus é maravilhoso, né, gente? Às vezes você está entrando em lugares achando que a tua cura está lá. E às vezes você não está dando valor para alguns lugares. E é lá que está a tua cura. Você está entendendo? As pessoas olham muito para a aparência. E muitas das pessoas querem o conforto, querem o melhor, né? Querem o melhor. E ele vai e diz aqui: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a fazes? Não a farias, né? Quanto mais, dizendo ele-te, lava-te, ficará purificado.
Então, eles sabiam que aquilo que o profeta falava acontecia. Por que acontecia? Por causa do profeta? Não, por causa do Deus que falava pela boca do profeta. Essa daí é a diferença. Porque vocês vão atrás de profeta, mas é Deus que está falando pela boca daquele profeta. Se Deus está falando na boca daquele profeta, pode ter certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Mas se não está falando, meu filho, você pode mergulhar em tudo quanto for rio, que não vai acontecer nada. Tá entendendo? Porque tem uns que ficam dizendo que Deus falou, quando Deus não falou, foi nada. Tem uns que dizem assim, faz isso que Deus está mandando, ainda diz que Deus mandou você fazer isso. Aí Deus diz, eu não mandei foi nada. Tá entendendo, gente? Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus manda, pode ter certeza que acontece. Agora, quantas revelações profetadas você recebeu que até hoje não aconteceu na tua vida? Eu recebi muitas profecias, que nunca, até hoje não aconteceu na minha vida. E eu já recebi, sim, profecias que já se cumpriram na minha vida. Que já se cumpriram, que está se cumprindo na minha vida. Estar aqui onde eu estou foi uma profecia na minha vida. Foi uma profecia, foi uma palavra dada pela a boca de alguém, de um homem, de um líder, que Deus usou e por isso estou aqui. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção, não é porque é profeta, é profeta, tem título de profeta, que Deus está falando pela boca daquele profeta. Então, cuidado aí com quem vocês ficam aí. Vai lá que tem um profeta de Deus. Mas veja o que está acontecendo. Se verdadeiramente Deus está lá na boca daquele profeta. Porque Deus estava com Eliseu, né? Então, desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes. Aí, né, Naamã queria ser curado. Quebrou ali, sou eu. Tá bom, vou fazer o que o profeta mandou. Deus usou a menina, Deus usou os servos, Deus usou o filho de Naamã, Deus usou a esposa de Naamã, Deus usou o profeta. Você está entendendo? Todos esses foram usados para que Naamã chegasse ao milagre. Mas o milagre só aconteceu quando Naamã obedeceu. Quando Naamã obedeceu aquilo que Deus falou pela boca do profeta. Então tem milagres que você está buscando que só vai acontecer quando você obedecer. E quando nós obedecemos, pode ter certeza que muitos milagres acontecem na nossa vida. Que a nossa história muda. Meu Deus do céu, quando nós obedecemos a Deus, gente, a gente vê as promessas se cumprir na nossa vida.